Boa noite pra vocês, tudo bom? Oi, Bertolini. Ai, quanta gente. Eu não sei nem para onde olhar, quanta gente. Aí, antes de começar, eu queria agradecer de ter aceito o meu convite. É uma honra ter vocês aqui comigo. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado. Valeu. Nós que agradecemos. Muito obrigada pelo convite. Essa aqui é a Elisa, né? Elis, Dargis e Rafael, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, gente, como vocês sabem, eu sou carteiro. Eu ando por aí nesse mundaréu, meu Deus, sabe, entregando carta para tudo quanto é gente e lugar. Quando o pessoal ficou sabendo que o coletivo representa a Taubaté e ia fazer live comigo, o pessoal endoideceu. Porque o pessoal queria perguntar tudo para vocês e mandaram dúvida de cá, dúvida de lá. E tá aqui, olha, um monte de carta, um monte de perguntas. Posso perguntar qualquer coisa, tudo hoje para vocês? Pode perguntar. Então vamos lá. Aqui a gente é bem direto. Vamos lá. Eu tô ouvindo mais ou menos, senhor. O que você falou? Foi eu que falei. Eu falei que aqui a gente é bem direto, é bem transparente. Você pode perguntar o que você quiser que a gente responde. Eu gosto assim. Isso mesmo, eu gosto assim, isso mesmo. Olha só. Primeiro, gente, vamos começar a falar um pouco de como vocês entraram na política e falar um pouquinho de cada um de vocês. Pode ser um de cada vez, tá bom, gente? Tá bom. Você começa, Elisa. A gente faz assim. Eu vou começar então. Eu sou Elisa, eu moro aqui em Taubaté, vim pra cá pequenininha, nasci em Guarulhos. Sou professora, estudei sempre aqui em Taubaté nas escolas públicas, estaduais e municipais. Me formei professora no Ezequiel, no magistério. Depois fiz pedagogia e desde 2007 eu sou servidora pública. Eu trabalhei em Caçapava e agora aqui em Taubaté como professora de educação infantil. A minha vontade de entrar para a política, eu não tenho familiar político, eu não tenho sobrenome político, né? Mas a minha vontade de entrar para a política foi para aumentar a representatividade das mulheres. Nós somos ainda pouco representadas, né? Os números mostram isso. Aqui em Taubaté nós temos 19 vereadores e 4 apenas são mulheres. Então minha primeira vontade foi para aumentar essa representatividade, mas foi também para mostrar que a política precisa de pessoas comuns que queiram fazer a diferença, né? A gente fica desesperançoso com a política, então eu resolvi entrar no sentido de fazer a diferença, de ser pessoa comum, pessoa que usa os serviços públicos. Então, por isso eu procurei estudar para entrar para a política. E é isso. Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Adalgisa. Eu sou professora, sou nascida e criada aqui em Taubaté. Vim da periferia, né, da rua Martin Luther King, no Munisco. E só o fato de ser professora já é um ato político, né? Então, assim, a bagagem já é uma bagagem forte. Então, o fato dos meus amigos terem me convidado para fazer parte do coletivo, para mim foi muito importante, até mesmo pelo fato de apostarem em mim ser uma representatividade do povo preto, do povo da cultura, porque a minha primeira formação é como atriz, e a segunda como artes, né? Arte educadora. Então, tudo isso foi uma junção. Então, se faz importante, né? O caso de eu estar aqui neste momento como vereadora junto com os meus amigos, até mesmo porque assim, nossa, mas você nunca foi ligada à política? Sim, sempre fui ligada à política. A partir do momento que eu estou dentro de uma sala de aula, a partir do momento que eu estou levando a educação para os meus alunos, e levando a cultura para os meus alunos, é um ato político, sim. E a representatividade é muito grande. Que nem, eu até peço desculpa da gente ter entrado uns minutinhos atrasados, porque eu estava em casa fazendo aula Zoom, cheguei aqui correndo para fazer a live com vocês. Então, assim, isso foi muito importante. E está sendo muito importante. O fato de estarmos aqui e tentando mudar um pouco, né, Taubaté. Mudar no sentido de ser representatividade, sim, para as pessoas que não conseguem chegar. Então, assim, a partir do momento que eu, mulher preta, né, estou aqui à frente, vim de uma periferia e mostrar para as pessoas que vieram de baixo, assim como eu, que se faz presente, sim, e é importante a questão da política, é uma representatividade muito grande. Então, por isso,
eu aceitei o convite desses meus amigos para a gente fazer esse coletivo. E agora sobra para mim ter que me apresentar depois das duas, depois da Dalgisa, né? Mas, ó, eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse coletivo, de ter estado do lado de duas mulheres fortes, duas mulheres incríveis, que realmente representam a gente, né? Eu conheci a Elisa, eu entrei nesse movimento, conheci a Elisa numa escola de líderes públicos, onde a gente estava aprendendo a gente resolveu se aprofundar sobre política institucional, a gente se conheceu nesse percurso. A Dalgisa eu conheço há 59 anos. É porque eu 80 anos. Da época que ela trabalhava no sítio, eu também trabalhei, né? E aí a gente se conhece de longa data aí da vida. E esse ano eu resolvi entrar para essa política institucional, para a gente disputar um cargo eletivo, né? Eu particularmente vim de uma conversa com um grupo de pessoas da classe artística, do setor cultural de Taubaté. Foram algumas pessoas, a gente se reuniu e a gente entendeu que esse ano a gente precisaria, diante de tanta insegurança, né? A gente já estava com uma insegurança muito grande por causa da gestão que nós temos, do governo que nós temos, tanto em esfera municipal, quanto em estadual, quanto em esfera federal, para a gente que é do setor da cultura, para a gente que é LGBT, ficou um terreno muito inseguro. Então, a partir disso, nós, enquanto artistas, nos reunimos e aí pensamos, alguém precisa ir lá e assumir essa bucha, alguém precisa ir lá e representar a gente e deixar esse terreno um pouquinho mais seguro para a gente pisar nos próximos anos. Aí, como eu já conheci a Elisa, ela já tinha esse desejo de uma candidatura coletiva, e esse também é o nosso desejo de construir coletivamente. Eu vim como representante da classe artística, mas não estou sozinho, não. Tem muita gente nesse movimento, tem muita gente que está aqui com a gente, então a gente está aqui representando mesmo e a gente representa muita gente. É isso que eu ia pedir para vocês, gente. Antes de começar a pergunta, eu ia pedir para vocês, para quem não conhece esse movimento, desse coletivo, para vocês falarem um pouquinho de como funciona esse projeto e como vai funcionar esse trabalho com vocês três juntos. Vamos lá. A candidatura coletiva, ela não tem uma lei ainda específica, né? Mas já podem acontecer. A gente tem aí na Lesp, né, os deputados estaduais, então a gente tem a mandato ativista. E aqui em Taubaté a gente chegou assim, pioneira, mas também tem outra candidatura coletiva. Como seria isso se caso seja eleito? Hoje, então, por enquanto, que não tem a legislação específica, o registro da candidatura é no nome de uma pessoa, no caso, no meu nome, né? Então, na urna, só vai aparecer o meu rosto, estará escrito Elisa representa Taubaté, ok? Então, por enquanto, o registro é no nome de uma pessoa. A Dalgisa e o Rafa vão junto comigo compor o gabinete. Então, se caso nós formos eleitos, a gente, no gabinete aqui em Taubaté, são 5 pessoas. Então, no caso, nós já somos 3. Eu serei a vereadora e o Rafa e a Dalgisa co-vereadores. Na verdade, nós 3 co-vereadores, mas os 2 serão funcionários do gabinete. Então, se o gabinete tem 5, no nosso caso, nós teremos mais 2 pessoas trabalhando com a gente. Pra gente, a gente tem falado muito disso, então, às vezes, fica claro, fica muito certo o que é. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou se não deu para entender direito, podem perguntar novamente, que daí eu tento explicar direcionado. Lá no nosso Instagram, ontem a gente publicou um e-book, essa semana a gente publicou um e-book que está explicando tudo muito detalhadamente sobre como funciona o mandato coletivo, como a gente vai se dividir e tal. Então a gente aqui, vocês estão acompanhando, né? Eu sou representante, a gente tem ali na nossa bio um linkzinho, que a primeira coisa lá é o nosso e-book. Então as pessoas também podem se informar. A gente opta por esse modelo porque a gente acredita muito que não existe mais forma de viver daqui para frente sem se pensar coletivamente, sem ouvir todas as vozes, sem representatividade. A gente acha que não tem outro jeito de funcionar. Então a gente está fazendo assim porque é o que a gente realmente acredita. E uma coisa muito importante também é que cada um, como nós falamos no começo, representamos uma bandeira, né? E no caso, a Elisa está à frente, como ela disse, porque é o nome dela que está no registro, né, no cartão eleitoral, mas ela não toma nenhuma decisão sozinha.
Então, assim, todas as decisões que ela for tomar no gabinete tem que passar por nós três, né? E ela tem que prestar conta disso tudo também, não só para a gente, mas também para a população, que foi que acreditou nesse coletivo. Isso, muito bem. Entendi. E olha só, e falando dessa história aí que vocês falaram, que cada um representa uma coisa, gente, eu fico tão confuso com você de máscara, que eu começo a falar e às vezes dá a impressão que eu estou ouvindo você falando junto comigo. Então, se o senhor estiver falando em cima, eu vou entender que estou falando em cima. Vocês estão sem boca. Cada um representa uma coisa, como vocês disseram. Quais os projetos de lei que vocês assim, pensam em implantar caso vocês forem eleitos? Cada um tem um projeto, ou já tem um conjunto de projetos juntos? Como é que vai muito legal. É assim, ó, a gente trabalha muito com a questão também, além de ser coletivo, né, a questão da política participativa, onde as pessoas também trazem as demandas e as necessidades da população. O que acontece é que a gente tem muitas leis na nossa cidade e muitas que muitas vezes nem funcionam ainda na prática. Então, a gente não chega já assim com projetos delimitados, a gente traz as nossas bandeiras e a nossa representatividade e a briga por essas coisas. E diante do contexto que a gente vai achar, dessas leis que funcionam ou não, a gente pensa em propor projetos de leis relacionados a isso, se é que elas já não existem. Então, por exemplo, em relação a mim, por exemplo, né? Eu trago essa coisa da maternidade, eu tenho a MIA, que tem 4 anos, já quase com 5, e a gente batalhou bastante aqui em Taubaté pela aprovação da lei das doulas, que é uma acompanhante da gestante. E a gente, infelizmente, ainda não tem essa lei cumprida 100%. Então, eu, Elisa, não vou propor uma lei nova para as doulas. Eu vou, nós, né, enquanto vereadores, vamos fiscalizar o acontecimento dessa lei e se não acontece, a gente vai representar e buscar a forma que ela seja cumprida, né? Então, eu falo isso assim, muito segura de que a gente quer, além de ouvir as pessoas, ver o que já tem, porque senão a gente acaba fazendo mais leis e nem as que estão aí estão sendo cumpridas, né? Inclusive, se houver necessidade, revogar leis que são inconstitucionais, que infelizmente a gente tem, ou leis que são inúteis, né? Então, seria isso. Tem uma coisa... Quer falar? Tem uma coisa que a gente fica pensando também, é que são as funções do vereador, né? Tem muita gente que quer saber o que você pretende fazer com o transporte público, o que você pretende fazer com, enfim, às vezes leis que não são nem funções da prefeitura, nem funções municipais, são leis que seriam cargo da esfera federal, enfim, pensar nelas. A gente tem que entender que pessoas que prometem muito para Taubaté, para essa próxima gestão, estão mentindo. Porque Taubaté é uma cidade que está endividada, sem capacidade de gastar e nem de fazer empréstimo. Então, a próxima gestão ela tem que primeiro arrumar a casa. A gente já tem muita lei criada e ociosa. Por exemplo, para nós, o setor cultural, a gente já tem uma lei, que é a LIF, que é uma lei de incentivo fiscal, de captação de recursos das empresas privadas que a gente não consegue usar. A gente não usa, o esporte usa. A gente precisa regulamentar essa lei para que a gente possa se apropriar dela. Regulamentar o Fundo Municipal de Cultura, acompanhar de perto o Conselho, propor criação de novos conselhos, como o Conselho de Políticas Públicas LGBT, Conselho da Mulher, da Pessoa Negra. Então, tem coisas que a gente pode fazer e a gente precisa do apoio da população, inclusive, para a gente conseguir apoiar essa luta. A gente não consegue demandar, mas a gente consegue lutar para que isso aconteça. E é nisso que a gente está se propondo. Até mesmo que é uma coisa que eu falo, né, que nós sentimos na pele até mesmo, nós artistas, que é que muitas vezes as cidades vizinhas dão mais valores para a gente do que a própria cidade. E Taubaté é um berço de artistas. Então, isso é uma coisa que a gente luta sempre. Né? Eu digo por mim mesmo como artista, às vezes eu faço trabalho para fora e não consigo apresentar dentro da minha cidade. Então, isso são coisas que nós, né, vereadores, temos que fiscalizar e iremos bater de frente sim. Isso nós podemos dizer para vocês. Todas essas leis, antes da gente prometer coisas, nós iremos em busca primeiro dessas leis
que estão no papel já e iremos fiscalizar e bater de frente para que possamos dar andamento, porque parece que o Taubaté fica muito truncado nas coisas. As coisas não acontecem. E as coisas que já aconteciam, e como o turismo trazia pessoas para Taubaté, parece que estão paradas também. Sabe assim, tem isso como o sítio do Capão Amarelo, tem isso como a Festa do Folclore da Imaculada. São coisas que faziam a cidade, né, na parte econômica, crescer e estão paradas. Então a gente precisa ter um olhar para isso e voltar com relação a isso também. A nossa luta vai ser para as pessoas terem dignidade. Professores, educadores, as mães, as mulheres, que as pessoas LGBTs tenham dignidade, tenham espaço para a gente trazer pluralidade, que as pessoas trans possam ser chamadas pelos seus nomes verdadeiros, que são seus nomes sociais, em todas as repartições públicas. A gente quer muito estar perto das pessoas e acompanhar. A Elisa trouxe para a gente um projeto muito legal, que é lá de Belo Horizonte, que é um aplicativo que chama Meu Vereador, que aí você vai ter na palma da mão acesso ao gabinete. Aconteceu alguma coisa na rua da sua casa, você tira uma foto, manda pra gente, tem uma denúncia, quer elogiar, fala com a gente, pode elogiar pelo celular, eu acho que, e quer criticar também, a gente vai estar lá com ouvidos abertos pelo celular. É um aplicativo que ele já existe em Belo Horizonte, o vereador que criou ele lá disponibilizou para candidaturas que quisessem usar, a gente assinou um termo de compromisso e, se eleito, a gente vai trazer isso para Taubaté. A ideia é estar em todos os lugares, em todas as repartições, conversando com todas as pessoas. O Biruta tá amando dar o giz aqui. Conversando com todas as pessoas e tendo acesso às pessoas, principalmente. Só para concluir essa questão da lei, Taubaté é uma das cidades que mais tem leis inconstitucionais aprovadas, ou leis aprovadas que não funcionam. Então, é um dado bem assim curioso mesmo, porque a nossa cidade é quase que campeã em leis que não estão sendo cumpridas ou que são inconstitucionais. Sim. Sim. Olha só, chegou algumas perguntas aqui pra gente. Eu vou fazer, daí vocês falem cada uma a visão de vocês, ou então se cada um quiser responder uma, podem ficar à vontade. A primeira perguntaram o que vocês acham da atual situação da área de educação aqui de Taubaté. Bom, eu cheguei muito recentemente, né? Cheguei agora em dezembro passado, vai fazer um ano que eu estou funcionária aqui na educação, né? Como a gente já falou anteriormente, a gente falar que vai fazer grandes transformações na educação enquanto vereador, né, não é real. O que a gente vai fazer é essa fiscalização, esse acompanhamento criterioso de como está sendo, de como está acontecendo a educação em nosso município. A gente tem um plano municipal de educação. A gente tem um plano estadual e nacional, mas a gente tem o de Taubaté, que é o plano municipal. Todos os municípios do Brasil têm esses planos, né? E aí a gente precisa fazer um acompanhamento muito criterioso desse plano, porque lá tem metas, é um plano que tem as estratégias e tem prazos para serem cumpridos. Só que aí, se a gente não tem a fiscalização, o controle social, e aí no nosso caso não é nem só o controle social, é o controle também fiscalizador do legislativo, do vereador, a gente acaba aqui pensando em outras coisas, sendo que a gente já tem um plano que a gente precisa cumprir que não está sendo cumprido. Então, a gente precisa aí conhecer a realidade das escolas, fazer fiscalização. A gente tem também a proposta de gabinete itinerante, que é uma proposta que a vereadora Lorene fez no mandato dela aqui, a gente quer dar continuidade, que é visitar todos os bairros e os equipamentos públicos, entre eles as escolas, para ver como está a situação. E trazendo a questão da política participativa, ouvir dos professores, dos coordenadores, dos gestores, de todos envolvidos, para a gente pensar em melhores caminhos juntos, porque nada melhor do que a gente ouvir os lados afetados naquela situação, né? Tem aquela frase, nada sobre nós sem nós, então a gente precisa ouvir as pessoas. Sim. Só para complementar, que aí é mais especificamente do setor cultural, a gente também está muito de olho na FUST, né? A gente precisa de mais transparência em como ela funciona, em como são feitas as contratações, em como a prefeitura repassa essa verba. A gente precisa estar do lado do artista que está dentro da sala de aula, apoiando ele. Tá tudo bem?
apoiando ele, entendendo quais são as condições de trabalho desses artistas que estão dentro da sala de aula, se eles têm a capacitação e a condição de trabalho adequada, enfim. A gente entende que é imprescindível que o ensino da arte, da cultura aconteça na sala de aula para as crianças, para os adolescentes, mas isso tem que acontecer de forma séria, porque a gente é contra artista, você é vergonhoso. Meu filho! Machucou? Tombo feio, um tombo. É muito enxaqueca, eu tô com muito enxaqueca. Mas tá tudo certo, viu? Eu tô num suador aqui, mas tô feliz de estar aqui com vocês, gente. Tá? Mas olha, tá chegando um monte de pergunta pra vocês, gente. A gente vai ficar hoje numas 3 horas de live. Já faz um lanchinho aí. Que hoje não vai ficar. Ele parou onde mesmo, gente? Eu acho que eu tava falando da FUSH a hora que parou, é isso? Parou nisso? Mesmo, na FUSH? Que parou comigo. Ele falou da FUSH e acho que você ia complementar em alguma coisa. Tá. Então, vamos lá. Para retomar o que estávamos falando com relação à educação, né, e às escolas. O que eu disse aquela hora é que eu sou professora, a Elisa também, e uma luta minha, apesar de eu trabalhar em colégio particular, é sobre a Lei 10.639. O que é essa lei? É uma lei que já existe desde 2006 e que essa lei fala com relação à cultura afro, à cultura do povo preto. Mas a gente sabe que até hoje, mesmo tendo essa lei, assim como falando para vocês de várias outras leis que já existem, que a gente vai lutar e fiscalizar por isso, essa lei muitas vezes não são cumpridas. Muitos professores não sabem nem que teriam que trabalhar essas leis dentro da escola. Então, eu, como professora, trabalho sim com essas leis e quero trazer essas leis também, não só dentro da escola, mas também fora das escolas. Poxa, é uma coisa que eu sempre falo, Taubaté tem a rua famosa 4 de Março, que muita gente não sabe o que é a rua 4 de Março. E por que ela tem o nome de 4 de Março? 4 de março, porque os escravos aqui em Taubaté foram libertados nessa data. Então, Taubaté tem um monumento em frente ao Odonto. Muitas pessoas não sabem desse monumento. Mas sabe do quê? Do bandeirante imenso que tem na entrada da cidade. Então, eu, como professora, como preta, irei, sim, bater de frente com essa lei 10.639. Entendi. Essas coisas, tudo que você falou aí, inclusive essa lei, eu já sabia de tudo, viu? Eu já sabia de tudo já. Eu tô aqui só ouvindo, porque às vezes alguém não sabe em casa, mas eu não entendo. Agora é uma parte que vocês vão gostar, uma pergunta que vocês vão gostar. Ó. Taubaté é celeiro de grandes artistas e rica em turismo. O que vocês gostariam de fazer para ambas as áreas no governo de vocês? Posso falar? Essa é a pergunta que eu gosto de responder, porque a gente tem muita coisa para problematizar em relação às artes em Taubaté, né? Taubaté é um celeiro de artistas, é um lugar que semeia artistas, né? Mas o artista vai dar fruta em outra cidade. É muito difícil sobreviver da arte aqui em Taubaté. Inclusive, minha admiração para vocês do Fabricando Arte, que eram pessoas que faziam arte enquanto eu era bebê, há 47 anos atrás, né? E ainda estão fazendo. Eu acho que é maravilhoso. Eu admiro muito os artistas de Taubaté que vão passando gerações e se mantendo. É difícil porque é uma escola, a gente tem uma escola profissionalizante aqui na cidade, que forma para as 4 áreas, né? É a única escola de arte do Brasil que profissionaliza nas 4 áreas da arte, e os artistas saem daqui e vão trabalhar em lanchonete, saem da escola e vão trabalhar em lanchonete, vão trabalhar, enfim, fazendo outras coisas e não a arte, porque aqui não tem terreno, ou se querem trabalhar, precisam sair daqui e ir para outra cidade fazer isso. Então a nossa ideia, e foi uma luta pessoal minha, era garantir que existissem editais de ocupação dos espaços públicos. Como é que funciona isso? A gente mapeia todos os espaços públicos que existem em Taubaté, que estão abandonados, como, por exemplo, aquela casa que tem lá no Horto Municipal, do lado da Rodoviária Nova, Parque Monteiro Lobato, a gente tem um teatro imenso lá na Escola da Baronesa, a gente, em todos os cantos da cidade tem galpões, dentro das escolas tem esses espaços.
E aí o artista está aqui produzindo, os espaços estão vazios, o artista não tem onde apresentar, porque quando vai apresentar no Teatro Metrópole é mal equipado, custa caro, agora que é de graça é uma ilusão, né? Porque você tem 3 datas por mês para dividir entre todo mundo, todos os artistas da cidade, enfim. Vão criando ilusões pra gente e a gente vai produzindo sem ter onde apresentar nosso trabalho. Então, quando você cria editais de ocupação, você vai lá e paga para o artista, ele cria um projeto de 1 ano para ocupar aquele espaço, e é uma concorrência pública, né? Todo mundo pode mandar o seu projeto e falar assim, ó, durante 1 ano eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero durante a semana fazer aula de teatro e dança para a comunidade. Nos finais de semana, todo domingo vai ter apresentação de espetáculos com essa e essa temática. As pessoas que vão trabalhar comigo é essa, o grupo é esse, etc. E aí avalia e fala, ó, o seu grupo então vai ocupar esse espaço aqui. Então você vai trabalhar com aquela comunidade ali, você vai ter o espaço, você vai ter luz, água, segurança do espaço, né? E você vai poder fazer sua arte ali. Tem um espaço para ensaio, tem um espaço para guardar esse material, em contrapartida, e você vai receber um valor para isso, em contrapartida, o que você produzir, você devolve para a comunidade, você atua com a comunidade. É um projeto que vai levar a arte para todos os lugares e vai criar dignidade para o artista. Isso é um projeto meu. Fiquei muito feliz, apresentei esse projeto para a Lorene, que é a nossa candidata a prefeita. Ela acatou, colocou no plano de governo dela. E eu acho isso maravilhoso. A nossa luta vai ser articular isso e fazer com que isso aconteça. A gente precisa também capacitar os artistas. A gente tem em Taubaté hoje uma economia que antes era muito baseada na indústria, né? Tudo que vinha para Taubaté era dinheiro ou boa parte do que vinha para Taubaté era dinheiro da indústria. Agora, a indústria está numa queda livre, né? Muita gente demitida. A gente está vendo as pessoas saindo da Ford virando Uber, enfim. E, enquanto isso, o comércio e os outros setores, eles ultrapassaram a indústria. O que faz esse comércio se movimentar? O turismo, a arte, ela faz o comércio se movimentar. Quando você cria um festival na cidade, quando você faz alguma coisa e vem gente de fora, você movimenta comércio, movimenta a rede hoteleira, você faz muita coisa acontecer. Então, a economia criativa, ela vai ser um fator fundamental para essa recuperação econômica. Então, a gente vai... E é uma coisa, né? Pensar não custa nada. Você ter ideia não custa nada. Você precisa capacitar as pessoas para que elas possam ter ideia, e a gente faz isso. A gente tem uma escola profissional de artes. Aí a gente precisa capacitar as pessoas para que elas se profissionalizem de fato. Que elas saibam como captar recurso, aonde captar recurso, porque daí a gente vai trazer dinheiro de indústria, da iniciativa privada, a gente vai trazer dinheiro do Estado de São Paulo, a gente vai trazer dinheiro do governo federal para cá, e a gente vai fazer a nossa cidade se movimentar a partir da arte, da cultura, que além de ser um dos setores mais produtivos da economia, né, a cada R$1 investido retornam 13 para os cofres públicos, de acordo com a RGV, é um setor produtivo, mas também ele atua na autoestima das pessoas, na saúde, na segurança, porque quando as pessoas fazem arte, toda a sociedade cresce com isso, né? Então atua também com a educação, atua por meio do amor, da poesia, transformando a cidade num lugar mais bonito. Então, além de ser um fator fundamental para a nossa recuperação, é lindo, é um projeto lindo, e a gente vai estar lá para garantir, ou pelo menos para lutar para que isso aconteça. Sim. Quando eu conversei com a Lorene, que eu tive, né, também o prazer de ter a Lorene e o vice dela aqui conosco também numa live, a gente até ligou essa pergunta com a parte também de violência de Taubaté, porque assim, Taubaté também é uma cidade muito violenta por conta de praça muito escura, lugar abandonado, nada acontece. Daí o menor, infelizmente, acaba indo para o lado errado. E a cultura ajuda até nisso, não é mesmo, Rafa? Com certeza. E a gente tem aqui em Taubaté, quando a gente fala de ocupação de espaços públicos, é isso, né? Esse lugar aí, em que o jovem está se encontrando e, de repente, tendo as influências erradas, as influências que não vão contribuir para um desenvolvimento significativo, você leva a arte para esse espaço. Aí quando o jovem chegar lá para ocupar esse espaço, ele vai dar de cara com um grupo de teatro, ou com um grupo de hip hop, ou com uma galera que vai fazer rap ali, ele vai se sentir acolhido. A gente tem iniciativas muito parecidas nas cidades vizinhas. Jacareí, por exemplo, é uma cidade que acolheu o jovem. Numa gestão anterior, aconteceu como aconteceu aqui em Taubaté, com Terça Sintonia. A prefeitura tratou aquela manifestação como caso de polícia. Dissipou os jovens, né?
você chega na praça pública, o jovem está ali dançando, cantando, ouvindo a música, fazendo seu som, fazendo a arte, chega a polícia e toca todo mundo, a galera vai para os cantos, vai ocupar esses espaços e vai fazer coisas que talvez não sejam tão legais. E Jacareí fez uma coisa diferente, ela abraçou. Ela falou assim, vocês querem fazer? Façam aqui, ó. Ali estava parte dos trilhos da Fundação Cultural, então eles tinham horário, a prefeitura deu equipamento de som, a prefeitura deu assistência, e aí eles começaram a entender a importância disso e de preservar esse movimento. Daí começaram a educar, falar assim, ó, então aqui nas nossas letras não pode ter homofobia, não pode ter machismo, quem fizer isso é desclassificado aqui da nossa batalha. E aí as pessoas foram criando uma consciência, e as pessoas foram chegando, os jovens se encontrando ali, e isso foi um projeto de transformação na vida das pessoas que a gente pode fazer aqui também. Taubaté tem colônia italiana, Taubaté tem trilhas, espaços muito legais. Taubaté tem a maior rede de museus do Brasil, né, que precisa ser valorizado. Taubaté tem o Vale da Diversidade, que é uma iniciativa da Monique, que é o único, até onde eu conheço, festival de diversidade, da diversidade LGBT do Brasil, onde a gente pode, aqui em Taubaté, se a gente apoiar uma iniciativa como essa, trazer empresas que pensam o Pick Money, né, que vendem produtos para a comunidade LGBT para expor aqui, para incrementar esse festival, e a gente não precisa tirar dinheiro do cofre público. A economia criativa é um projeto que traz dinheiro de fora para a cidade. Isso que é o mais legal. A gente não está falando só de cultura, arte, como uma coisa que vai despender dinheiro, muito pelo contrário, como uma coisa que vai salvar a cidade em vários sentidos. Sim, com certeza. Com certeza. Alguém quer complementar ou posso passar para a próxima? Pode passar. Vamos lá. Olha, Não, pode falar. Na verdade, o que eu ia só implementar o que o Rafa falou, até mesmo porque, assim, Taubaté tem um berço muito grande, até mesmo de pessoas que fazem mesmo sem dinheiro, né? E eu digo na questão pelos movimentos que eu participei até mesmo na praça, né? O jongo, o maracatu, o terça sintonia, que é do Bob. Então, assim, essas pessoas precisam ser estimuladas e precisa, assim, chegar principalmente na parte central. Por que eu estou dizendo isso? Porque o maracatu, muita gente ia para a oficina do Batuque de Quinta, na praça, mas aí as pessoas, mas o som está incomodando, isso não está legal, porque está chegando muita gente. Com isso, o maracatu, né, acabou indo para o Parque Aeroporto e muitas pessoas não têm acesso, então muitas pessoas nem sabiam que o maracatu tinha ido, por exemplo, para o Parque Aeroporto, né, que foi onde a quadra lá do Parque Aeroporto abriu espaço para eles continuarem a oficina deles lá. Mas ficou totalmente afastado de muita gente. Então a gente precisa retomar isso. Até mesmo a Praça da Eletro, que agora foi reformada, para fazer vários eventos assim como tinha antigamente. Eu lembro eu criança que todo fim de semana tinha viola caipira tocando na praça, tinha os grupos folclóricos apresentando, então a gente precisa retomar isso com os artistas. Bertolino, só aproveitar um segundinho e fazer uma denúncia aqui rapidinho, tá? A gente precisa estar atento. Como a Dalgida está falando aqui, que as coisas acontecem, a gente não fica nem sabendo, né? É importante a gente saber que a gente está numa gestão que a gente, enquanto artista, a gente luta contra ela para fazer coisas que são positivas para a nossa comunidade. A gente está numa luta para fazer um trabalho que é lindo para a cidade, que deveria ser abraçado pela cidade. Nesse momento, é importante que as pessoas saibam, todos os bailarinos do Balé da Cidade foram demitidos no meio da pandemia. O Balé da Cidade não existe nesse momento. Existe só uma cúpula de pessoas que são da administração e que eram pessoas concursadas, que lutam para o Balé da Cidade acontecer e que fazem esse trabalho de uma forma linda. Mas os bailarinos mesmo foram todos mandados embora no meio da pandemia, assim como os profissionais da FUST foram mandados embora, assim como nós ficamos desatendidos no único evento teatral que tem na cidade há muitos anos, que é a Mostra de Teatro. Nós não tivemos esse ano, todo lugar do Brasil soube fazer coisa online. Taubaté não descobriu a internet ainda. Ano que vem a gente vai trazer a internet para Taubaté. Considerações muito importantes. Muito importantes. Essa do Balé da Cidade eu não sabia. Fiquei sabendo agora do Balé da Cidade. Da FUST eu fiquei extremamente triste. Mas agora do Balé da Cidade eu não sabia. Foi hoje do Balé da Cidade? Balé da Cidade? Não, já faz 1 mês ou 2 que eles estão fora, porque eles já foram mandados embora. Não teve, porque não foi divulgado, não teve a divulgação, né? Não. Entendi. Foi tudo feito de uma forma bem estranha. Entendi.
Bom, gente, olha, a gente falando de cultura, passou por aqui o grande ator Faxinildo, que faz parte da equipe do programa do Ratinho do SBT. Obrigado, Faxinildo, um beijo para você. Olha, você chegou na hora que a gente tá falando de cultura, olha só, gente, que beleza? Ele luta muito, ele faz muita live também, ele luta muito por essa arte de circo, circense, sabe? É muito legal também o trabalho dele, muito bom. Bom, sabemos que a nossa área de saúde de Taubaté está muito escassa. Na verdade, não só em Taubaté, né, gente? Na verdade, a área de saúde é uma reclamação geral no Brasil inteiro, né, gente? Infelizmente. A gente não consegue uma vaga, não consegue um exame, não consegue um remédio. A gente que já teve familiar que passou por essa situação e precisou de alguma coisa, a gente sabe o que é isso. Como vocês veem a área de saúde daqui de Taubaté? Eu vou começar por mim, tá? Eu vou começar por mim, porque também é uma denúncia que eu tenho um problema de mioma e faz 5 anos que eu estou na fila para cirurgia. E até hoje, parece que é até um jogo, né, de ping-pong. Ah, isso não faz parte isso não pertence a mim. 5 anos? Ah, não, 5 anos. Eu estou há 5 anos na fila esperando pela cirurgia de mioma. E sentindo dores, tendo hemorragia, enfim. Então, assim, durante muito tempo eu fiquei indo para o hospital, o que eles faziam? Eles só colocavam Buscopan e soro na veia. Então eu ficava boa durante 2 dias enquanto estava dopada, e depois voltava as dores tudo de novo. Né? Então, assim, o que eu vejo é que realmente está escasso a questão da saúde. Não só pela cirurgia que eu tenho que fazer, porque agora, né, que tem a pandemia, que estamos nesse momento de pandemia, então, assim, antes a desculpa jogava de um para o outro, hoje em dia a desculpa é a pandemia. Como, por exemplo, eu passei mal durante esse tempo, falou assim, ó, não é caso de morte, então você vai ter que se segurar mais um pouco. Mas e esses 5 anos que eu estou na fila? Como que a gente resolve isso? E eu digo isso em todos os sentidos. Seja para marcar uma consulta para fazer um exame ginecológico, né? Seja para marcar uma consulta, então, para fazer a parte cirúrgica. E tudo isso eu estou dizendo da minha vivência. Fora as outras pessoas que precisam de remédio, fora as outras pessoas que vão direto no hospital, porque precisam também, e as coisas não acontecem, sabe? Só em caso de morte mesmo. Aí eu não sei vocês. É muito interessante a gente falar disso, né, da questão da saúde. Eu continuo falando, né? Grandes transformações serão feitas pelo executivo, pelo prefeito, pela prefeita. Porém, a gente, como vereadores, cabe a nós fiscalizar e fiscalizar de verdade. E uma questão também que é muito coerente é a gente usar. A Dal falou, eu respondo, porque ela está nessa luta já faz muito tempo. Eu também utilizo o SUS, eu não tenho plano de saúde, e eu vejo essa situação. Se eu precisar de uma urgência, de repente eu vou conseguir me organizar e pagar o particular. Mas e quem não consegue? Inclusive eu falo isso do meu parto, né? Eu escolhi por um parto humanizado, eu fiz o meu pré-natal no SUS e no particular, alternado, né? Mas eu paguei a parte que o SUS não tinha, né? Mas isso, gente, vai fazer 5 anos. Em 5 anos, o que foi melhorado nessa questão de assistência ao parto, né? Na possibilidade das mulheres quererem escolher melhor o que elas querem para a saúde delas. Então, eu acho que assim, é muito coerente que a gente use esses serviços e volta na política participativa, que a gente escute as pessoas que também usam para a gente brigar pela qualidade dele. Como você falou, saúde é um problema nacional, mas que a gente precisa melhorar a gestão dos recursos também a nível nacional. E aí a gente entra na política institucional, que é um problema nacional também, né? Então a gente precisa de gente que usa o serviço, discutindo e falando sobre esses serviços, fiscalizando esses serviços de fato e brigando pela qualidade deles. Pegando o gancho que a Tereza está falando, que ela falou sobre 2 coisas, né, que eu queria citar aqui como exemplos, que é fiscalizar e política participativa. Eu vou citar exemplos práticos de coisas que já estão acontecendo, inclusive a gente está fazendo mesmo em campanha. Tem um ponto que é fundamental, que é fiscalizar. E fiscalizar é fiscalizar a gestão municipal, inclusive os outros vereadores que vão estar da Câmara com a gente.
A Lorene, ela conseguiu aprovar uma lei de transparência que o prefeito de Taubaté, nessa atual gestão, se recusou a cumprir. Ela foi na justiça e conseguiu uma decisão do STF para que ele cumprisse, e essa lei de transparência na fila da saúde não está sendo cumprida ainda. É interesse de quem, numa época eleitoral, que a fila da saúde não tenha transparência? Quem pode se interessar por isso? E quantos vereadores furam fila da saúde? Você precisa de uma coisa de urgência, bate no gabinete do vereador que ele dá um jeitinho. Isso não pode acontecer. Tanto nós, enquanto cidadãos, enquanto população, a gente tem que entender que não é assim que funciona. Eu estou doente, meu familiar está doente, mas o meu vizinho também está. E se ele chegou primeiro, ele tem que ser atendido primeiro. Então a gente precisa que a justiça aconteça de fato, e a gente vai estar lá trabalhando para fiscalizar isso, inclusive entre os nossos pares. Que nenhum vereador queira passar ninguém pela frente, e a gente vai lutar para que essa lei de transparência seja cumprida. Em questão de política participativa, a gente tem ouvido muitas pessoas. Por exemplo, na comunidade LGBT, a gente sente a necessidade muito grande de um ambulatório especializado para pessoas trans. Para uma pessoa transicionar aqui em Taubaté, uma pessoa não pode transicionar aqui em Taubaté, ela não tem assistência pública para fazer isso, ela tem que ir para outras cidades, tem que ir para São Paulo ou tem que pagar. Então, isso não é uma função nossa quanto vereador, não é nenhuma função, pode ser uma função da esfera municipal também, mas assim, o que a gente vai fazer é atuar junto com a população para tentar resolver essas demandas. Criar um conselho de políticas públicas LGBT auxilia muito nisso, em poder trazer as pessoas que sentem na pele para dialogar sobre isso. E aí, falando de política participativa, é isso, né? Ouvir as pessoas. Tem uma apoiadora nossa que trouxe para a gente, por exemplo, nesses últimos dias, a questão de violência obstétrica, que a gente precisa fiscalizar isso, entender como é que criar mecanismos dentro da prefeitura para acompanhar a gestante, tanto no pré-natal quanto depois do parto, e entender se ela foi bem atendida. Isso é fácil de fazer e não custa nada. A gente tem assistentes sociais e psicólogos na prefeitura que podem fazer, sim, o acompanhamento dessas gestantes, fazer visita nos quartos e entender se ela foi bem atendida ou não. E isso é uma coisa pela qual a gente pode lutar. Então, ouvindo a população, ouvindo as pessoas, eu não gosto de falar assim, né, ouvindo a população, porque parece que nós não somos, né, e geralmente o político é isso, ele não faz parte da população, ele está lá com o plano de saúde dele, decidindo o que vai ser feito no SUS. O filho dele está na escola particular e ele está discutindo na escola pública. E aqui não, quando a gente fala de população, a gente está falando de nós também, e a gente vai se ouvir e ouvir os nossos pares, e a gente vai representar de fato. Certo, olha só. Sabemos também que em Taubaté, não só em Taubaté, também no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aliás, está tendo muita violência, né, gente? E falta de segurança. Em geral. Quais os planos que vocês têm, gente, para melhorar a segurança, diminuir um pouco a violência, ou até mesmo, assim, que ideia vocês têm também sobre esse tema, ou até mesmo a Lorene também, enfim. Nessa questão, acho que a gente também pode até costurar um pouco a nossa conversa, né? Como se fosse uma coxa de retalhos. Porque a gente falou de educação, a gente falou de cultura, a gente falou de saúde, né? A gente precisa começar a olhar para essas questões também da violência com a raiz do problema. Senão a gente fica só dando medidas ali na hora, né? Mas não resolve o problema na sua raiz. Então, eu acho que assim, a gente pensa então a gente precisa assim, fiscalizar a qualidade desses serviços todos e fazer um acompanhamento, né, de todos esses serviços, como eu falei, ainda assim, cumprindo a nossa função de vereadores. E a partir do momento que esses serviços funcionarem, a gente não tem como, gente, não ter diminuição. O Rafa falou dessa proposta de ocupação dos lugares, né? Ocupação dos espaços públicos, né? Com arte. Isso é maravilhoso. E aí, quando a gente ocupa a praça com arte, não sobra espaço para ocupar a praça com violência. Uma coisa também que eu vejo, assim, que a gente está cada dia mais... Isso traz muita questão do coletivo. Cada dia mais individual, na sua casa, trancado na sua casa. Não estou considerando pandemia, tá, gente? Estou falando assim, sem pandemia, a gente tem essa coisa de estar cada dia mais, o muro cada vez mais alto, e a gente precisa ocupar
a rua, ocupar o bairro, ter um bairro claro, com luz, com uma calçada boa, com mobilidade, com um parque para as crianças, com iluminação, né? Então, tudo isso vai muito no trabalho do vereador. E por quê? Porque se você não fiscaliza, esses serviços não acontecem. E o que a gente vê também no Brasil é que, assim, é da base do prefeito, é da base da prefeita. Ser da base significa estar do lado e tampar os olhos, né? Aceitar tudo que é colocado. E a gente traz essa questão, a Dal falou, né, de bater de frente, e a gente traz muito essa questão, independente de quem seja. A gente não está aqui para ficar brigando, mas a gente está aqui para fiscalizar. E se a gente vai fiscalizar o João, a Maria e o José, a gente vai fiscalizar, é a nossa função. Se a gente tivesse uma política que cumpre a função de fato, com qualidade, com responsabilidade, e que a sociedade faça um controle social desse trabalho dos vereadores, do legislativo, gente, a gente já estava com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa educação, cultura, muito melhor, com a violência também. Então, eu falei dessa coxa de retalho porque nós falamos de todos esses assuntos, né? Mas que eles articulados são contra a violência, né? Então... Tem uma coisa que eu queria contribuir, que é uma visão nossa, né? Quando a gente fala de violência, de lutar contra a violência, já vem uma imagem desenhada na nossa cabeça de um estereótipo que criam e que desenham pra gente, que vendem pra gente, principalmente em situações eleitorais, principalmente no executivo, né, na prefeitura e no estado. Eu via propagandas pro governo de policial com a arma apontada para a cabeça de um preto encostado na parede. E essa, quando a gente fala de violência, a figura, o desenho que faz na cabeça de 90% das pessoas, porque é cultural, a gente é educado para entender que quando a gente fala de violência, a gente está falando de reprimir a população periférica e preta, então a gente desenha isso. Vai resolver a violência colocando polícia na região periférica e fazendo revista em todo mundo. Mas não é assim. Quando a gente fala de atuar para coibir a violência, a gente fala também de atuar para coibir a violência contra o cidadão que é promovido pela gestão, que é promovido pela polícia. Violência policial, por exemplo, eu me senti, eu tenho um nó na garganta até agora de uma desocupação que foi feita lá no Barreiro, se eu não me engano, que um agente da prefeitura entrou na casa de um morador e bateu nele. A gente tinha vídeo disso, isso foi apurado. A gente precisa de vereadores que lutem contra isso, que fiscalizem e não permitam que a população, no seu direito, seja violentada. Então a violência, ela transcende isso. E a gente vai fazer o que estiver dentro do nosso esforço para garantir que as pessoas possam ter segurança, inclusive, contra a instituição. Sim. Olha, é muito interessante esse coletivo de vocês, porque realmente cada um representa uma coisa, e eu estou vendo que vocês estão muito a par de todas as situações, né, gente? Está acontecendo, né? Por aí, dos fuxicos aqui de Taubaté, né? Vocês estão a par de tudo. Vocês estão antenados, estou vendo. Mas agora, essa pergunta aqui vai acabar com vocês agora, porque essa pergunta essa é difícil. Essa eu vou até querer pedir uma ajuda para as duas professoras, porque eu sempre pergunto elas, mas eu nunca sei o que significa, gente, que é uma palavra muito difícil. Eu pergunto o que mandaram eu perguntar, porque eu não sei o que é. Olha só. Taubaté é uma cidade muito tradicionalista. Minha Nossa Senhora, assim. Tradicionalista, pelo amor de Deus. Como é que eu falo uma palavra dessa? Logo para mim, gente. Logo para mim, mas vamos continuar. O que vocês pretendem trazer de inovação para o município? Olha, eu vou começar então falando agora um pouco, né, já que os dois falaram, só para não achar financiadorista, né? Eu acho que a nossa inovação já começa pelo coletivo. Eu acho que já começa aí, porque nós estamos acostumados, né? E eu acho que o que fez nós três se juntar foi a questão do olhar para o próximo. Já começa por aí, né? Como professor, o Rafa também, com toda a visão dele, assim como ele levantou a bandeira aqui e me representou muito bem quando falou do povo preto, porque é uma verdade,
né? De ter medo de andar na rua, ou então de ver alguém atravessando a rua de você só porque você é preto e tá mexendo na bolsa. Eu digo por mim, eu não consigo ir ao supermercado e mexer na bolsa porque eu sei que tem um segurança andando atrás de mim. Então, quando se fala desse Taubaté é uma cidade muito tradicionalista, né? Realmente, Taubaté é uma cidade muito conservadora e a gente tem que quebrar isso. E quebrar no sentido de ver 3 pessoas aqui representando o povo, sabe? E isso, da gente querer ouvir, de querer estar próximo das pessoas, entender o problema de cada um da população, já é quebrar um paradigma, né? Já começa por aí. Então, eu acho que é esse o nosso papel. Estamos representando essas pessoas. Estamos nos representando. Porque a gente cansou nesses 40 anos, onde uma família domina Taubaté, estamos cansados disso. Queremos inovação. E para isso, precisamos dar cara a tapa, e por isso que nós estamos aqui. Eu não sei se vocês querem falar. Eu acho que ela falou tudo. Maravilhosa. Com certeza a nossa primeira inovação é nosso coletivo, né, Dal? Com certeza. E aí a gente traz junto, o Rafa falou do aplicativo também, meu vereador, que é uma coisa que é inovadora, né? Para aproximar a gente de vocês nesse aplicativo. Gostei também, gostei. Legal. Então, é uma coisa inovadora, é uma coisa de pessoas que querem o fortalecimento da democracia e por isso disponibiliza isso gratuitamente para o Brasil todo, para quem desejou. Então, eu acho que a gente traz essa inovação de coletividade, de uma política responsável e de uma política coerente, que a gente usa os serviços e luta por eles também. E a política participativa, mas que a gente quer que tenha muitas outras pessoas inovando com ideias como a gente quer política diferente e a gente não é só o coletivo que vai fazer isso, né? Somos todos nós. Sim, com certeza. Olha só, por que vocês do coletivo se consideram os candidatos certos para ser vereadores aqui em Taubaté? E vou pedir para vocês, infelizmente, deixar as considerações finais, porque o tempo já está acabando, né, Lininho? É verdade, Bertolino. Eu tenho uma pergunta para eles aí. Tem uma pergunta do povo. O povo pergunta. É um quadro que eu inventei aqui agora no programa. O povo pergunta. Pode perguntar, Lininho. Mandaram a pergunta. A Van Medeiros, ela perguntou o que vocês acham da situação ambiental de Taubaté. Dos ambientes, né? Os ambientes. Não, Bertolino. É das florestas, das partes que tem verde. A gente andar pela cidade, por vezes a gente vê uma cidade bonita, florida, o mato cortadinho, e aí eu não estou generalizando, Taubaté é uma cidade grande, né? Mas eu falo no sentido maior, e principalmente das áreas mais centrais, dos bairros mais centrais, que a gente até vê uma certa qualidade. E aí eu só trouxe para isso porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Essa questão de você olhar e ver jardinagem, mas eu queria ampliar muito isso, que meio ambiente não é só isso não. Mas eu trouxe isso porque me lembrou isso, e a questão das árvores, né? Das árvores centenárias, que algumas foram, de um tempinho para cá, foram tiradas aí algumas, a população sofreu, foi bem delicado. E aí a gente precisa também pensar no ambiente numa situação muito ampla e muito maior. Ainda hoje eu conversava com a Dalgise e com o Rafa sobre coletores menstruais que as mulheres usam, né? Muitas adolescentes não conhecem, a população em geral não sabe o que é, como que funciona, e é ótimo para o meio ambiente. Então a gente tem assim várias situações. A gente teve o problema também do lixo que era coletado, né? A coleta seletiva que passava, e aí por conta da pandemia e de custos, não sei direito como é que fala, formalmente a situação, mas aí a gente não tem mais a coleta seletiva, né, do lixo. Então, assim, volto na situação que a gente falou de todas as outras coisas. A gente quer fazer com responsabilidade e fiscalizar como é que estão acontecendo essas questões ambientais. Então, a gente pensa em ser aberto, ter uma política participativa e não deixar a cidade só florida com flores que estão aí o ano todo, mas pensar amplo e, claro,
deixar a cidade florida também. Uma coisa que é interessante nas nossas propostas é que a gente pensa em temas que são transversais. Né? A gente não pode, enquanto vereador, falar que a gente vai plantar a árvore ou que a gente vai fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas a gente pode falar que quando a gente atua com cultura, educação, a gente atua no meio ambiente com certeza. Então, quando a gente atua com inovação, com economia criativa, a gente atua no meio ambiente com certeza. Quando a gente pensa em novas soluções soluções para a vida cotidiana e que vão demandar menos de recursos naturais, que vão demandar menos de papel, por exemplo, coisas que a gente pode, como por exemplo o aplicativo Meu Vereador, que você faz sua requisição pela internet. Então, a gente vai pensando nessa sistematização, na inovação, a gente pensa em meio ambiente. Então, são aspectos que são transversais. E a gente, enquanto poder legislativo e poder de fiscalizar, a gente pode propor leis e fiscalizar, inclusive, a iniciativa privada. Então, as empresas de Taubaté, as indústrias, a gente pode atuar na fiscalização delas e vendo se elas estão cumprindo as leis que já existem e que regulamentam as questões ambientais. E é isso que a gente vai fazer. Certo. Agora, a pergunta agora, que eu postei agora, hein? Por que vocês se consideram os candidatos certos para representar Taubaté, ser o vereador de Taubaté? Por quê? Eu acho que já começa, eu acho que a nossa representatividade já começa por nenhum de nós, né, de nós três, ter parentes na política. Então a gente resolveu dar a cara a tapa, mais uma vez eu estou batendo nessa tecla de dar a cara a tapa, de dar a cara a tapa, que realmente é por isso que a gente se juntou. Que é no sentido de nós estamos juntos pela questão das nossas necessidades e de ser a necessidade do povo. Então, assim, de ser o candidato pelo fato de, quando a gente fala de sofrer pelo SUS, ser o candidato quando a gente fala da questão da educação, por ser professor, ser candidato quando fala da questão da cultura, porque somos artistas. E isso, para a gente, é muito importante, porque a gente, no nosso dia a dia, durante todo esse tempo, estamos vendo aqui a necessidade faz por estarmos aqui. Então, isso, no meu ver, somos o candidato por conta disso. Eu adoro falar, sempre eu quero falar. Mas ó, tem uma coisa só que eu fico pensando, é que também, por exemplo, você fala da gente ser o candidato o melhor, ou o candidato que vai melhor representar Taubaté, alguma coisa nesse sentido. Eu não acho que a gente vai representar melhor Taubaté. A gente vai representar as pessoas que são como nós aqui, as pessoas que demandam, por exemplo, Taubaté vai ter candidato e pessoas aqui na cidade, parte da população, que quer a gestão que está. Que quer que as coisas continuem do jeito que está. E vai ter na Câmara vereadores que são desse time e que vão continuar nos próximos 4 anos lá. Taubaté tem gente extremamente tradicionalista e que vai ter seu representante na Câmara. O interessante da Câmara é isso, são 19 cadeiras lá para que seja um espaço democrático. A gente não representa Taubaté inteiro. A gente representa pessoas que querem mudança, pessoas que querem pessoas comuns fazendo política do jeito certo. A gente representa os LGBTs, setor cultural, representa a mulher, povo preto. A gente representa gente que quer trazer inovação, gente que quer ser representada de fato, gente que quer fiscalização, gente que quer gente honesta lá. Então a gente representa essa galera. E para elas eu tenho certeza, e eu não estaria nesse coletivo se não fosse isso, a gente está aqui de coração, sinceros e com muita vontade de fazer diferente. Elisa? Alguma consideração final? Complementando o que os dois falaram, né? Quando eu decidi o ano passado que eu seria candidata, já pensando, né, pré-candidata, mas já decidi ir por esse caminho. A primeira medida que eu tomei foi me qualificar. E aí eu comecei a estudar bastante a política institucional, porque eu converso com bastante gente e falo assim, não entendo nada de política. Eu falo, estamos juntos, que até um ano atrás eu também pouco entendia de política, apesar de ser sempre envolvida em movimentos, como a Dal falou. A política passa na nossa vida em tudo, na hora de nascer, na hora de ter filho, enfim, em vários sentidos. Então, eu fui me qualificar também para isso. Fiz o curso do Renova BR, que é uma escola de democracia, né, escola política,
E aí isso traz também uma força, e eu acho que a nossa força de cada um somada faz a gente ter um diferencial perante aos outros candidatos, porque a gente traz essa multiplicidade de vivência e em comum o desejo de fazer política do jeito certo. Certo. Olha, o que vocês falaram aí tem muita razão mesmo, viu? Porque, olha, eu, por exemplo, eu sempre também tive envolvido também em muitas casas, em muitas coisas, mas eu também sempre falava, eu não entendo muito de política, gente, é muito complicado aquilo. Mas agora, com essas lives que eu estou fazendo, eu estou descobrindo que eu entendo mais de política do que eu imaginava, porque a gente vive a política. Mas, olha, esse projeto meu, porque eu sempre estava entrevistando quem? Artista. Eram os cantores, os atores. Mas esse projeto meu nasceu, sabe por quê? Por causa de Matheus, Tarbatiana, maravilhosa, talentosa. Palma para ela, a Dargisa. Porque eu estava num bate-papo com ela e eu falei, nossa, a gente podia fazer umas lives para falar das coisas, do trabalho dos vereadores, das propostas. Eu não é, Dargisa, nós que nascemos essa ideia. Isso foi, verdade. Tá vendo? Tá vendo? Então, obrigado, viu, Dargisa? Porque eu tô adorando essa temporada de live com o político aqui da cidade de Taubaté. Tá vindo de outra cidade também interessado em fazer as lives. Então, eu estou muito feliz com essa temporada. Obrigado, Dargisa. Obrigado a vocês por participar. Agora, as considerações finais, gente. Consideração final de vocês. O espaço que não A gente só tem que falar assim, ó. Quem se interessou pelo nosso projeto, pelas nossas ideias, segue a gente nas redes sociais, conversa com a gente. Lá tem o link do WhatsApp que a gente responde. Se você quiser, a gente vai até você, vai até a sua casa, marca uma reunião via Meet, via Zoom, a gente conversa, a gente está aberto para o diálogo, está aberto para ter essa conversa tete a tete que a gente está tendo aqui com você, com cada uma das pessoas que se interessou por esse projeto. E lembrar que o nosso número não é difícil, ele é o número 23 e o 2 lá da Vitória. Se você quer fazer a diferença, se você acredita nesse coletivo, participa com a gente, você vai demonstrar essa consciência na hora de votar. 23, 2. E se achar um número difícil, precisar da colinha, manda uma mensagem, a gente leva a colinha para você na sua casa. Não deixa de lembrar desse número, 23, 2. Eu queria também agradecer muito, né, aqui em nome de nós. Estou muito feliz desse projeto ter nascido aí pela Dalgise e por você, que bom! E a gente também traz a questão de fazer educação política. Não é ensinar ninguém tudo que tem na política, não, né? Mas é para a gente falar sobre política básica, bem simples, coisas básicas, pelo menos para a gente ter uma cobrança melhor, um controle social mais qualificado enquanto cidadão, para a gente cobrar mais dos nossos políticos e para vocês cobrarem da gente também, que será um prazer sermos os vereadores de vocês em 2021. Bertolini, mais uma vez eu agradeço, né? Para mim foi uma surpresa você falar que de uma conversa nossa nasceu esse projeto e com isso eu vejo o quanto é necessário ouvir e conversar. Então, assim, gratidão, muito obrigada por abrir espaço, abrir a porta da sua casa para nos receber, né? Nessa tarde de... Hoje é quinta, gente? De quinta. Nem sei mais que dia da semana. Quinta-feira. E beijos. Conta com a gente, viu? Tamo aqui. Obrigada. Só tem um problema, gente. Antes de acabar a live, eu tenho um problema. Eu tenho cabeça muito fraca, gente. Já esqueci o número. Qual é o número mesmo? 23, 2. Como é que é? 23, 2. Mais uma vez!